Amém, queridos? Rapidamente, por favor. Quem já está no seu lugar, pegue a sua Bíblia e abra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Evangelho segundo Mateus. Pessoal que está aí no fundo, por favor, venha para frente, amém? Em nome de Jesus. Eu sei que tem muitos aí que fazem tempo que não vêm no Tadel. Eu vou pedir que vocês venham para frente, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Misericórdia ganhou, então vamos esperar um pouquinho. Misericórdia. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Ok aí? Mateus 7, a partir do versículo de número 24. Podemos começar? Amém? Então vamos lá, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram vento, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Curve a tua cabeça por um momento. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Peça para o Senhor ministrar ao teu espírito agora. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, por mais este dia que nós podemos estar aqui, Senhor, na tua casa. Pai, bendito seja o teu nome, que o teu Santo Espírito venha ministrar, falar conosco. Eu quero te pedir, meu Pai, usa a minha vida, Senhor, para falar com os teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Queridos, em primeiro lugar eu quero agradecer aí pelas orações. Quero também falar algo para edificar a fé de vocês. Domingo eu estava com bastante dores, e a Cida orou por mim lá embaixo. Eu cheguei aqui, voltei aqui para cima, estava com muitas dores também, e eu estava lá atrás, e o Senhor falou ao meu coração: pede para a igreja orar. E eu vim para cá, e o Senhor me deu aquela palavra, quando Pedro estava preso, e ali Herodes mandou prender, porque achou bem prender, matar Tiago a espada, prender Pedro. E Herodes é a personificação de Satanás. Herodes ali, ele significa Satanás. E logo depois, quando eu voltei lá para trás, terminou a oração, eu não estava mais sentindo dores. Eu quero dizer para você, querido, a oração tem poder, e muito pode a oração pelo justo por seus efeitos. E eu creio no poder da oração. Então eu quero agradecer, quero pedir, continue orando, A Daiane também está lá no hospital. A Cida acabou de me dizer que ela ficou realmente internada, não deu nada nos exames, mas ela está com sintomas. Então eles vão continuar investigando lá. Então continue as suas orações. Eu tenho certeza que vai ser
de grande valia, muito importante na vida dela. E isso é um segredo, querido. A igreja, ela tem um grande poder. O Senhor Jesus, ele disse a Pedro: olha, tudo que você ligares na terra terá sido ligado nos céus. O Senhor nos deu uma chave e nós precisamos usar essa chave. E muitas vezes nós não usamos, muitas vezes a igreja não usa essa chave que o Senhor nos deu. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Nós precisamos ter ousadia, porque o Senhor, ele honra a ousadia do seu povo. Amém? Então, continue com as suas orações. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, um grande livramento, não só para nós, mas também para a sua vida. Queridos, eu quero falar hoje sobre o fundamento correto. Aqui em Mateus 7, Jesus, ele conta uma parábola. Mateus 7, a partir do versículo que nós lemos, o 24, Jesus, ele conta uma parábola sobre dois homens. Um edificou a sua casa na rocha e o outro edificou a sua casa na areia. E é interessante que Jesus, ele se referiu na Bíblia, durante as pregações dele, durante aquilo que ele fazia, e ele se referiu muitas vezes a tempestades repentinas, que transformavam, e ela transforma o leito do rio muitas vezes seco, e às vezes, sem perceber, vem uma corrente violenta. Eu, quando estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um episódio que ocorreu certa vez que nós fomos lá em Mauá, uma igreja lá em Mauá, e nós tínhamos ainda a Kombi. Eu não sei se alguém lembra dessa época, e aí começou a formar bem longe, chuva, bem escuro, e aí os obreiros lá da igreja falaram: tira o carro daí, você tem carro aí? Eu falei: tem. Falou: tira o carro daí que vai, daqui a pouco você vai ver só como é que vai estar. E eu falei: mas está seco, está tudo seco, a chuva está longe. Mas eu resolvi ir lá e tirar a Kombi, levei ela para um lugar mais alto. Queridos, 5 minutos, não se passaram 5 minutos, quando eu olhei, eu vi os carros boiando, algo assim incrível. E foi algo assim, uma experiência. Eu falei: meu Deus, não estava chovendo, não estava sol, mas de repente a chuva no morro, ela começou a correr, e ali o rio, ela transbordou, e os carros estavam ali, começaram a ficar ali boiando. E Jesus, ele sabia disso. E essas cenas em Israel são cenas muito comuns, onde o tempo muda e altera de repente, não somente a chuva, mas também a paisagem. Então as construções rurais dos dias de Jesus, elas eram geralmente feitas de barro, hoje que nós conhecemos a parede, concreto, mas naquela época não existia isso. E os ladrões, por exemplo, eles conseguiam escavar, fazer buracos através das paredes e entrar nas casas. Por isso que nós vemos aquele episódio onde Jesus estava ministrando, eles tiraram o telhado, 4 amigos tiraram o telhado e desceram o seu amigo paralítico ali onde Jesus estava. Então as casas naquela época eram muito fáceis de desfazer. Então, e para quem construía, era uma questão de economia. Então, dependendo da maneira e a forma que se fazia a casa, então era muito fácil, a pessoa olhava e falou: vou fazer uma casa aqui perto do rio, porque era cômodo, era uma questão de comunidade. Mas geralmente lugares próximos aos rios eram lugares que não havia firmeza, e a pessoa, ela escolhia esse lugar justamente por estar perto do rio. Muitas vezes aquele leito seco, vários anos, de repente poderia vir uma chuva e levar tudo embora. Então o construtor prudente, ele escolhe um lugar sobre a rocha, ou seja, assim ele não temerá uma chuva torrencial. Mas construir sobre uma rocha era mais difícil, era mais longe. Então o que as pessoas elas faziam? Elas construíam próximo de beiros, próximo de
leito seco do rio. E é interessante, querido, que quando a chuva torrencial ela vinha, ela provocava o transbordamento daquele riacho e arrastava a casa, né? E muitas vezes a rajada de vento também, quando abatia sobre aquela casa, também destruía ela completamente. Mas o alicerce da casa construída sobre a rocha, ele resiste a qualquer tempo. Então quem é o construtor insensato? Aqui o construtor insensato, né, é como se ele estivesse erguendo uma tenda, ou seja, ele não esperava que aquela chuva torrencial, aquela chuva, aquele vento batesse contra a casa. E ele não pensava também, porque como ele estava construindo uma casa, ele falava, não precisa ser uma estrutura permanente. Então ele edificava a sua casa sobre areia. Possivelmente, como eu estava dizendo, por causa do acesso, era mais fácil. Então, esse construtor aqui insensato é uma pessoa que ela busca facilidade, é uma pessoa que ela não pensa no futuro, ou seja, alguém que está interessado em resultados rápidos na sua vida. Enquanto o tempo está bom, o céu está azul, né, bonito, né, você não pensa que de repente pode vir uma chuva. Então, o construtor insensato, ele não pensa nisso. Mas enquanto o céu está azul, enquanto não tem vento, as pessoas que elas estão naquela casa que foi construída, sabe, sobre areia, não precisam temer nada. Mas quando, quase que sem se possa prever, e é muito interessante, muitas vezes você olha com uma nuvem, né? Aqui em São Paulo a gente não vê muito isso, mas no interior você consegue ver bem as nuvens, quando elas estão bem carregadas. Aqui meio que a poluição meio que encobre, né, a chuva, e quando você pensa que vai ser uma chuva, de repente aquela chuva pesada, e você, né, o trânsito lá fechado, você tem dificuldade muitas vezes para passar com o carro, ou seja, muitas vezes sem você prever, o tempo muda, as chuvas, as nuvens se acumulam, a chuva cai, o riacho transborda, o vento sopra, e o que acontece com a casa? Vem abaixo. Isso é algo, querido, que muitas vezes a pessoa que ela está construindo, ela precisa pensar. O William, eu estava outro dia mostrando para o William, eu fui lá no Tatuapé, e tirei uma foto de um prédio, e eu mandei para ele, falei, você já viu essa construção? Ele falou, no Tatuapé estão construídos, só que eu não sabia que eu estava no Tatuapé. No Tatuapé estão construindo um prédio desse, é um prédio alto, né, que é o prédio mais alto de São Paulo, né, que está sendo construído lá. Só que, aí o William estava falando para mim que, como é que é, William, a fundação dele tem quanto? 50 metros de profundidade é a fundação dele. Olha, um bloco de concreto de 50 metros cúbicos, concreto. Isso para poder sustentar todo aquele peso. Mas a pessoa que ela é insensata, ela vai construindo sem pensar. Se vocês, né, observarem, tem algumas construções que elas são perigosíssimas, porque elas foram construídas de uma maneira insensata. Então, quando o vento sopra num prédio, ele tem que ser calculado o balanço dele, tudo isso conta. Você já imaginou se um construtor, que eu não sou engenheiro, for construir um prédio de 50 andares, na hora que ele chegar no primeiro andar, ele já desce, porque não tem experiência. Então, o construtor insensato, ele não pensa nessas coisas, ele não pensa de que aquela casa ela pode vir abaixo sem aviso prévio. E quando é que nós estamos edificando a nossa casa na areia? Jesus, ele disse isso, ele fez uma comparação. Quando você lê esse texto, você vê Jesus dizendo assim, no versículo de número 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, só que ele fala ali do homem também que edificou a sua casa na areia. E quem é esse homem que edificou a casa sobre a areia? Quando nós falamos a respeito de
edificar uma casa sobre areia, nós precisamos entender o seguinte, né? Há um ponto aqui muito importante: os dois estavam trabalhando, o insensato e o prudente, mas a maneira e a forma que eles construíram foram diferentes, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Às vezes nós podemos falar assim: mas os dois trabalharam. Sim, mas qual foi a diferença? Um foi prudente e o outro foi insensato. Então vamos lá, edificando a casa na areia, o que acontece? Ele edificou de maneira errada, ele trabalhou, ele se esforçou, porém de uma maneira errada, e é o que muitos têm feito. Muitos pensam que se trabalharem rápido, eles estarão errando menos. Às vezes a pessoa, vou trabalhar rápido, e ela não pensa. Tem um ditado popular que diz que a pressa é a inimiga da perfeição, e é a realidade, porque a pessoa que ela quer trabalhar rápido, ela não considera algumas coisas, ela não considera alguns riscos. Para você edificar uma casa tem um tempo, hoje em dia as construções estão muito rápidas, mas mesmo as construções rápidas, elas também têm que ser planejadas, tem que ser feito com cuidado. Então muitos pensam que trabalharem rápido eles vão errar menos, mas erra ainda mais quando ele não edifica de uma maneira correta. Ou seja, tudo o que ele faz, muitas vezes, por estar fazendo rápido, por querer fazer rápido, por buscar facilidade, que foi o que esse homem buscou, quando ele edificou na areia, o que ele estava dizendo? Eu vou construir uma casa, eu vou morar, vai estar tudo bem, mas ele não considerou os riscos. Então vamos lá, o que significa fundamentar sobre areia? Pensar de forma, que fazendo, da maneira que ele está fazendo, está correto, ou seja, agir pela força humana, sem sabedoria, sem pensar no amanhã. Querido, quantas pessoas hoje, elas estão trabalhando sem pensar no amanhã, elas são imediatistas, elas querem um resultado rápido, e por causa disso, esse homem, quando veio a tempestade, ele não estava preparado, a casa não tinha estrutura, ela não tinha base, ela não tinha fundamento. Quando nós falamos de base, quando nós estamos falando de fundamento, nós precisamos falar de coisas sólidas. Você imagine um edifício daquele tamanho, eu contei lá, acho que tinha 53 andares, 51 andares, eu contei 51 andares, ele tem 50 metros para baixo, a base de concreto dele, que o William falou, é do tamanho dessa igreja, é muito grande, é uma estrutura para poder suportar aquele peso. Então o que isso significa? Isso significa que vai levar tempo, que a pessoa vai ter trabalho, mas o imediatismo, ou seja, os resultados rápidos, é querer que a casa seja construída de maneira rápida, a pessoa, ela não vai considerando esses riscos, e quando ela menos espera, a casa vem abaixo. Então, o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem juízo, uma pessoa que ela não considera os riscos, Então Jesus, ele disse: olha, aquele que ouve as minhas palavras, o que é dar ouvidos? Pessoas que dão ouvidos a Jesus, que não dão ouvidos a Jesus. Quem são essas pessoas? Caminham pelos seus próprios pensamentos e interesses, fundamentam a sua vida no quê? Nos pensamentos, nas filosofias humanas, no relativismo. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 23. Olha só que coisa interessante tem aqui. 1 Pedro 1, versículo de número 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Queridos, hoje nós estamos vivendo uma época, chamada a época da pós-modernidade, aonde as pessoas elas olham para algumas coisas e falam que tudo é relativo, ou seja, nós temos o relativismo cultural,
e nós temos também o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Relativismo moral é aquilo que é pecado para você, não é pecado para mim, eu não acho que é pecado. Então as pessoas, elas estão hoje, por causa da pós-modernidade, olhando para o outro, falando, não, você está achando isso, mas eu não vejo dessa forma, eu não acho que seja dessa forma, mas ela não considera a palavra de Deus. Então Jesus, ele disse, aquele que ouve as minhas palavras. Então qual é a base? Todos nós sabemos aqui que a rocha é Jesus Cristo, né? Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. A rocha é Jesus Cristo. Quando você não edifica sobre a rocha, que é Jesus Cristo, você está edificando na areia, os seus pensamentos, as suas filosofias, aquilo que para você é pecado. A palavra de Deus, ela é eterna, pecado continua sendo pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Foi lá no Éden, foi no Antigo Testamento, é hoje e será para todo sempre, até o Senhor acabar com tudo. Pecado continua sendo pecado. Mas muitas vezes as pessoas, elas olham hoje, elas dizem, não é assim, eu não vejo dessa forma, eu não considero as coisas dessa maneira, mas a palavra de Deus, ela diz, querido, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, ela é a verdade absoluta, não existe meia verdade, não é o meu pensamento que muda a palavra de Deus, não é a forma que eu ajo, que eu penso, que vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade acabou, não existe meia palavra, a palavra de Deus é a verdade, e ela diz que pecado é pecado, continua sendo pecado. Quem comete adultério não vai entrar no reino dos céus, quem comete mentira não vai entrar no reino dos céus. Eu não acho, você pode não achar, mas é a palavra de Deus, é a verdade, e é isso que vai contar no dia do juízo. No dia do juízo não vai contar aquilo que eu acho, ou aquilo que eu penso, não é isso, vai contar aquilo que a palavra de Deus, ela diz. Pessoas que fundamentam a sua casa na areia, são pessoas que fundamentam a sua vida nos seus próprios pensamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, querido, porque as pessoas, elas estão vivendo, né, um relativismo moral, que é uma posição onde ela, né, tem o julgamento, ela julga aquilo que é correto, ela olha para os valores, e os valores dela variam conforme o indivíduo. Então o relativismo moral hoje tem corroído até mesmo dentro da igreja. As pessoas não estão mais olhando para a palavra de Deus, por quê? Eu não acho que é pecado, eu não acho que as coisas é assim, mas o que a palavra de Deus, ela diz? A palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte, e todo aquele que peca, comete pecado, é filho de quem? O diabo. O diabo é o pai da mentira, e ele vai sempre tentar trazer para a tua vida isso. Ele vai dizer para você, não é bem assim, não é assim, não é dessa forma. Espera aí, a palavra de Deus, ela diz, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nós cristãos, nós cremos numa verdade absoluta, não é relativa, a verdade que eu creio não é relativa, eu não acho que é assim que a palavra de Deus diz, é assim que nós cremos. Por isso Jesus, ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então você, além de ouvir, você também precisa praticar. Eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele é um parente meu, eu estava conversando com ele, e aí ele falou assim, eu conheço esse versículo. Falei, ótimo, e você está praticando ele? Aí ele meio que recuou. Então uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, e outra coisa é você praticá-la. Tem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, conhecem a palavra, sabem a palavra, mas não praticam a palavra. Mas eu não acho que é bem assim. Querido, pare com isso. Hoje o Senhor ele está trazendo uma palavra para você. Qual é o fundamento? Aonde a sua vida vai estar fundamentada? Agora, sabe qual é o principal? Às vezes você pode dizer assim, mas eu não acho que é bem assim. Ótimo, e os resultados que você está colhendo? O resultado que este homem colheu foi a ruína da sua casa. Por quê? Edificou a sua casa na areia. Se você edificar a sua casa na rocha, você vai também colher resultados.
porque quando vier a doença, quando vier o choro, quando vier a fome, que virá, porque vai vir, você vai estar firme, você vai permanecer firme. Então nós precisamos nos preparar para esse dia. E como é que eu preparo a minha vida para esse dia? Fundamentando a minha vida na rocha, não naquilo que é o relativismo hoje, que as pessoas tanto estão vivendo aí, dentro da igreja. Hoje muitas pessoas olham, né, me perdoe, eu sei que algumas pessoas aqui tentam, eu não acho que fazer tatuagem é pecado, eu não acho que contar uma mentirinha é pecado, eu não acho que ficar com a menininha ali é pecado, eu não acho isso, mas a palavra de Deus diz que é pecado, a palavra de Deus diz que é pecado e acabou, nós aceitando ou não aceitando, a palavra de Deus permanece eterna. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, o homem prudente é aquele que decide viver por princípios estabelecidos por Deus. Isso é fundamentar a sua casa sobre a rocha. Mateus 22, versículo de número 29. Vamos lá. Mateus 22, versículo de número 29. Olha só o que está escrito aqui. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que as pessoas erram hoje? Não conhecendo as Escrituras. As pessoas não estão mais lendo a palavra de Deus. As pessoas hoje, elas estão buscando facilidade. Não busque facilidade. Não busque facilidade naquilo. Sabe como é que é? Sabe, dá uma lidinha num salmo. De vez em quando eu recebo uma palavra lá pelo WhatsApp. Não, querido. É ter uma vida com Deus, é ter um relacionamento com Deus. Como é que o Senhor Jesus, Ele nos deixou algum princípio? E quais são esses princípios? O primeiro princípio é: você não pode ser preguiçoso na busca pelo reino de Deus. Tem pessoas hoje que não oram, tem pessoas hoje que não leem a palavra de Deus. Isso, se você não buscar aquilo que está escrito aqui, você vai errar. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas hoje que está faltando intimidade com Deus, intimidade com a palavra, devorar a palavra, buscar. Às vezes eu fico observando, tem pessoas que falam: nossa, meu Deus, que conhecimento fulano tem. Mas você também pode ter. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele está aí, ele fala com você. Jesus, ele disse: olha, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O meu Pai vai enviar o Espírito Santo, aquele que é o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Querido, tem pessoas que hoje falam: eu não entendo a Bíblia, então não quero nem ler. Querido, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Eu não consigo, quando eu vou ler dá um branco em mim. Sabe por quê? Porque o diabo está cegando você. O diabo, ele não quer que você conheça essas verdades. O diabo, ele não quer que você conheça as Escrituras, porque ele sabe que o dia que você conhecer as Escrituras, sabe o que vai acontecer? Ele perdeu na tua vida, ele morreu, ele acabou. Então o que ele vai fazer? Vai dar sono, vai te distrair, vai levar você ao dia que você vai vir para a igreja para ouvir a palavra. Ele vai, levar pessoas na sua casa, ele vai convidar você para ir para a pizzaria, para não sei mais aonde, vai fazer um monte de coisa, menos ouvir a palavra de Deus. Quando você vê, você chegou em casa, já é tarde, já é noite, o dia passou, você precisa dormir, porque você precisa trabalhar amanhã, para trazer o sustento para a tua família, e você não orou, você não leu, você não buscou, e o diabo vai formando a tua mente, formatando a tua mente. O diabo vai formatando os teus pensamentos. Aí você olha um filme e você acha que aquele filme é verdade. Uma pessoa chega em você e fala: eu não sei, a igreja não é assim não, é verdade, eu acho que a igreja não é mesmo.
e você começa a tomar forma do mundo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você não pode tomar forma deste mundo. Se você toma forma deste mundo, você não edifica a sua casa na rocha, mas você edifica ela na areia. E uma outra coisa, não devemos ser preguiçosos em servir ao Senhor, mas nós devemos ser fervorosos. Abra sua Bíblia em Atos 18, 24 e 25. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, 24, quero ler a partir do 23. Atos 18. Atos 28 não tem. Atos 18, 24 a 28, que diz assim, vamos ler a partir do 23. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, e o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado ali, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O que quer dizer ser fervoroso? Ser fervoroso, isso significa que você é uma pessoa diligente naquilo que você faz. Você é uma pessoa que faz com amor, com apreço, aquilo que Deus confiou na tua vida, aquilo que Deus colocou na tua mão. E é interessante que Apolo, ele era um homem que mesmo com eloquência, ainda tinha algumas coisas que ele precisava aprender. Então Priscila e Áquila, quando viram, rapidamente o pegaram e começaram a instruí-lo melhor ainda. Isso significa que quando Deus começar a te dar conhecimento, ainda que os teus conhecimentos não estejam tão bons, Deus vai enviar pessoas para te instruir mais corretamente acerca do caminho que você deve andar. Então, quando você edifica a tua palavra na rocha, a tua vida na rocha, quando você edifica a tua vida sobre a palavra de Deus, que é a rocha, o próprio Senhor vai enviar suprimentos e você vai ser uma pessoa muito melhor do que aquilo que você é. Eu fico muitas vezes admirado de ver algumas pessoas que ao invés de crescerem, elas começam a cair. Querido, o reino de Deus, ele não é para você descer, mas é para você crescer, porque a palavra de Deus, ela diz que nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Você a cada dia você vai crescendo até você chegar à estatura de varão perfeito. E eu fico olhando, observando algumas pessoas que ao invés delas crescerem, elas descem. Não pode, tem alguma coisa errada na tua vida. A tua vida não está fundamentada na rocha, ela está fundamentada na areia. E você precisa entender isso. Mas como é que eu faço isso? Buscando, tendo intimidade com Deus, tendo um momento onde você vai para o teu quarto, onde você ora, onde você busca Deus, onde você tem intimidade, porque lá em João 15 está escrito que se você estiver ligado na videira, você vai dar fruto. Por que você não está frutificando? Você não está ligado na videira, porque se você estiver ligado na videira, a seiva do Espírito Santo vai fluir para a tua vida. E aí você já viu alguma laranjeira se esforçando para dar fruto? Não, o fruto é natural, aquilo que está na sua vida vai fluir naturalmente, e você vai dar frutos, e muitos frutos, e os seus frutos vão permanecer. Então, quando você edificar a sua vida na rocha,
você vai ver que o próprio Deus vai levar você a um crescimento, vai levar você a ser uma pessoa mais instruída, vai levar você, eu sei que eu estou falando aqui para jovens, essa semana, a semana passada, mais exatamente sábado, nós perdemos um grande evangelista, Reinhard Bonk. Eu mandei um vídeo dele para Daiane, aonde em Laos, na Nigéria, né, ele pregou e 3,5 milhões de pessoas confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Aí ela falou, nossa, eu falei, nossa, é isso mesmo que você ouviu, 3,5 milhões de pessoas. Isso foi numa só, mas foi muito mais, muitas outras conferências. Deus, aquele homem foi usado por Deus tremendamente, mas sabe por que ele era usado? Porque a vida dele estava edificada na rocha, ele estava fundamentado na rocha, ele estava edificado na rocha que é Jesus Cristo, mas não nos pensamentos humanos, não nas filosofias humanas, e nós precisamos edificar a nossa vida também na palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículo 11 e 12, vamos lá, Romanos 12, versículo de 11 a 12, que diz assim, olha só, eu quero que você acompanhe comigo, marque aí, frise aí na tua Bíblia, essa palavra que eu estou dizendo para você, falando para você hoje, lembre-se daquilo que Jesus disse, o homem prudente, compará-lo-ei, né, o homem prudente, aquele que ouve as palavras de Jesus, versículo 11, Romanos 12, 11 diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Querido, se você que é líder não ora, como você vai querer ter uma vida, né, ministerial de crescimento? Não vai ter. Aqui o Senhor está dizendo, né, o Senhor usando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Querido, como é que está a tua intimidade com Deus? Não tem, eu queria te dar uma receita, e falava para você, ó, vai lá na farmácia, compra esse remédio aqui, que todos os seus problemas, né, vai ser aquele Tabajara, seus problemas acabaram, né, eu sei que muitos aqui nem lembram disso, né, o Tabajara, né, eu nem lembro disso, mas, né, tinha um programa lá na televisão, que era Tabajara, os seus problemas acabaram. Não existe isso, querido, não existe receita. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que, né, vir para a igreja, você vai ter que ser ministrado. Às vezes a pessoa fala, irmão, não vou para a igreja hoje. É na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, é na comunhão, é junto com os santos, é junto. Tem pessoas que dizem, eu posso orar na minha casa? Pode. Eu posso ler a palavra na minha casa? Pode, deve orar, deve ler, deve estudar, mas você também tem que congregar, porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. É junto, é aqui, quando nós estamos juntos, congregando, você é abençoado, você é edificado, o Senhor, Ele derrama graça sobre a tua vida. Nós temos palavras, um anima o outro, um fala para o outro, está desanimado. Olha, querido, a palavra de Deus, ela diz que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você ouve um salmo, você ouve algo que alegra o teu coração. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, eu vou para uma festa porque eu estou tão triste. Vai orar que você vai ver a alegria que você vai receber. A palavra do Senhor, ela diz, quando você olha lá no Sermão do Monte, Jesus, ele diz, bem-aventurado, que quer dizer, feliz é aquele. Quem é o feliz? Aquele que, né, os misericordiosos, os pacificadores, os felizes, aqueles que são humildes de espírito, feliz aquele que tem fome e sede de justiça,
Não é fome e sede para matar o irmão, não. Agora eu quero que aquele irmão morra. Não é isso, irmão. Não eu tenho uma fome de matar o irmão. Não é isso, não. Sede de justiça. Sabe o que é a justiça? A palavra de Deus. Essa é a justiça que nós devemos desejar. A justiça da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, feliz, bem-aventurado é esta pessoa. Então, sede fervorosos. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida de oração. Não sei como é que está a sua vida estudando a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela usa a escuridão para fazer uma analogia. A escuridão, ela é literal, mas ela também é figurada. Quando a palavra de Deus, ela diz que Ele nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, diz assim, você pode interpretar dessa maneira, Ele nos tirou da escuridão, da falta de conhecimento, para um reino de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz fala de conhecimento de Deus, onde você vai conhecer Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você é iluminado, mais você recebe luz, mais você é abençoado. Às vezes eu fico observando algumas pessoas, e eu não consigo entender isso. As pessoas não vão buscar a Deus, as pessoas não, e elas querem receber, elas querem aquilo que Deus tem, mas não querem dar aquilo que Deus exige. E o que é que Deus exige de você? Tudo. Deus exige tudo. Eu posso dar um pouquinho para Deus? Pode, mas você não vai ter aquilo que você quer. Você pode fazer, Jesus ele disse, olha, se você quer me seguir, então você tem que deixar casa, você tem que deixar campos, você tem que deixar esposa, você tem que deixar tudo, tomar a sua cruz e me seguir. Seguir Jesus, edificar a nossa casa na rocha, é você entregar tudo para Ele, a sua vida. Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim, principalmente os homens, quando quer ganhar uma menina, eu estou te dando meu coração. Não cai nessa não, viu? Porque o seu coração dele, a Bíblia fala que pertence a Deus, tá? Então você que é menina, tome cuidado, eu vou dar o meu coração, não, mentira, tá? E não vai estar dando não, porque a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. O coração seu já tem um dono, é o Senhor, e nós precisamos entender isso. Então, querido, eu quero que você entenda, olha, você não pode ser essa pessoa insensata. Não vá querendo receber rápido, tudo tem um tempo. Quando você semeia, você vai ter um tempo para colher. Se você começar a construir a tua casa na rocha, ela vai precisar ter um fundamento forte, e quando ela tem um fundamento forte, o tempo de construção é muito maior, não é do dia para a noite. Se você quiser construir do dia para a noite, você estará edificando sobre areia. Eu nunca me esqueço de uma vez, um rapaz, ele me contou uma história, de um jovem que começou na igreja. Esse jovem se tornou um pregador rapidamente, e logo ele foi um pastor, uma pessoa muito usada por Deus, muito rapidamente. E eu tomo muito cuidado, às vezes, quando eu vejo uma pessoa crescendo muito rápido, porque ela não tem base. E aí esse rapaz, teve um senhor da igreja que teve um sonho com ele, de que ele era uma árvore muito grande, e de repente vinha um vento e essa árvore caía. E aí ele chegou nesse rapaz e falou, olha, tome cuidado, meu irmão, você está crescendo muito rápido, tome cuidado, o crescimento muito rápido, ele pode trazer prejuízo para a tua vida. E esse rapaz ignorou, e passou um determinado período, um tempo. Aí um dia, logo após ele ter terminado de pregar, chegou uma moça e falou assim, pastor, eu estou precisando de uma visita na minha casa, e eu preciso ser urgente. E aí ele marcou para o dia seguinte para ir na casa dessa jovem, e a esposa dele, por falta de sabedoria, não foi junto com ele. O que aconteceu? Ele chegou lá, acabou caindo em adultério com essa jovem, e o que aconteceu com o ministério dele? Acabou.
Porque ele não tinha raiz, ele não estava firmado, ele não estava fortalecido na rocha. Você precisa fortalecer, fundamentar a tua vida na rocha, porque se você não tiver fundamentado na rocha, vai acontecer como esse homem insensato, quando vier o vento, porque vai vir, querido. Todos nós sabemos que a doença vem, todos nós sabemos que o cabelo começa a cair, todos nós começa a cair, as rugas começam a aparecer. E aí, se você não tiver uma esposa que te ama, de verdade, meu amigo, acabou, não adianta. Nós precisamos entender que, para que a nossa casa, quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier a chuva, ela precisa permanecer de pé. E eu quero finalizar aqui, lendo novamente Mateus. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, que diz assim, amém? Podemos ler? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, não as cumpre, não a põe em prática, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Preste atenção, meu irmão. O Senhor, Ele quer que você cresça, não que você se arruine. Deus, Ele não tem, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, se esse é o pensamento que Deus tem a teu respeito, é o pensamento que você também tem que ter. Então, existem princípios da palavra de Deus, que eu tenho certeza, que se você pôr em prática, a sua vida vai mudar. Não é os meus princípios, é os princípios da palavra de Deus. Por onde eu começo? Pela busca do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invocai o Senhor enquanto está perto, procurai-o enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que as pessoas não vão encontrar mais o Senhor, vai chegar um momento que o Senhor, Ele não vai estar mais disponível. E aí, o que você vai fazer? Queridos, a palavra de Deus, ela diz, num abrir e fechar de olhos, quando a trombeta soar, nós vamos ser transformados. Quando é que a trombeta vai tocar, vai soar? Eu não sei qual é o momento, mas nós precisamos estar preparados. A sua candeia, ela precisa estar cheia de azeite. Como é que eu encho de azeite a minha candeia? Com oração, com busca, com entrega, diligentemente, ser fervoroso. Eu tenho gostado, no domingo, quando nós chegamos aqui, às 3 horas, eu tenho visto algumas pessoas aqui, todo domingo, buscando ao Senhor. Eu tenho visto, e isso, querido, tem dado resultado na vida deles. Eu quero desafiar você a fazer, nesse ano que vai entrar de 2020, aquilo que você não fez em 2019. Mas não espere chegar 2020, quando mudar o ano, porque essa promessa, ela vai sendo adiada. Outro dia eu ouvi uma charge, a mulher, meu Deus, passou o ano e não emagreci, e vai mudar o ano, e vai vir a comida, e eu vou ficar mais gorda ainda, Querido, não espere mudar o ano, comece hoje. Quando você chegar na sua casa, tranca no teu quarto, fala para o teu filho, para a tua mãe, para a tua mulher, para a tua esposa, sei lá, para o teu marido, vou orar, vou buscar a Deus. Pega a Bíblia, desliga a televisão, desliga a Netflix, puxa aquele cabo da internet lá,
vai ler a palavra de Deus, vai buscar conhecimento, vai edificar a tua casa na rocha. Você precisa mudar a tua história. E como é que eu mudo a minha história? Primeiro, colocando o fundamento correto. Qual é o fundamento correto? Jesus Cristo. Então você precisa edificar na rocha que é Jesus. Ele é a rocha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você edificar, você pode ter certeza que quando vier a chuva, você não vai ter medo. Quando vier o vento, você também não vai ter medo. Quando vier a tempestade, você vai estar seguro, porque Jesus, Ele é a nossa rocha. Guarde, fundamente a tua vida nesta rocha, e você vai ver que você vai ter resultado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Neuci?